Você tem aquele livro parado aí na sua casa que tá enrolando pra ler há muito tempo. Você tem aquele sentimento de, ai, eu acho que eu não vou gostar mais desse livro, mas ai, eu não quero me desfazer sem ter lido. Vai que eu goste, né? Vai que ainda existe uma chance de que eu goste desse livro. Mas já passou a época, eu realmente não vou gostar. Mas ai, vou me desfazer o livro sem ter lido. Então esse vídeo é pra você. Nesse vlog você vai acompanhar a gente durante a segunda edição da maratona Ou Vai ou Racha, que foi criada com esse intuito. Não seria uma maratona logo nos livros se não tivesse um viés de desapego por trás. Surtei, falei, eu tenho certeza que eu não vou gostar de todos esses livros aqui que estão parados, então eu preciso dar um jeito de mandar eles embora logo. Solução? A maratona vai o racha. Se você não estava sabendo que essa maratona estava acontecendo, é porque você não segue a gente no Instagram, @loagonosLivros. Fiz o anúncio por lá perguntando se vocês topavam se aderir a essa maratona também, se vocês queriam participar ou se vocês só queriam me observar participando, porque eu ia fazer de qualquer jeito, porque eu estava surtado. Vocês quiseram e aqui está o resultado. Nesse vídeo você vai acompanhar o que foi e o que rachou da minha TBR que eu separei. Mas primeiro eu quero que você comente aí qual livro você leu para essa maratona. Muitos de vocês mandaram várias opções de livros que se encaixam nessa categoria que eu acabei de descrever aí no início do vídeo. Então eu quero saber se o livro que você escolheu para essa maratona foi e você realmente concluiu, ou se rachou, se você abandonou, em quantos por cento, porque meu Deus, que bomba foi essa que eu li. Essa é a segunda edição que a gente está fazendo dessa maratona. Eu vou deixar a primeira aqui em cima nos cards para você assistir. E é realmente esse o intuito, gente. A gente fica às vezes se cobrando para fazer uma leitura, mesmo sabendo que a gente não quer, mesmo sabendo que a gente talvez não goste, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha do e se, né? E também tem um quê de curiosidade da gente adentrar naquela história, descobrir se a gente vai curtir a escrita do autor. Mas chega um momento que a gente tem que parar de se enganar, né? Tem alguns livros que ficam pegando poeira e a gente sabe dentro de nós mesmos que nós não vamos gostar. Então a maratona foi criada com esse intuito, pra gente poder agilizar esse processo de, olha, meu filho, se eu vou gostar de você, é melhor você me fazer gostar logo no início. Porque se você não me fizer gostar de você do início, tu vai embora procurar outro leitor. E eu resolvi fazer essa maratona temática. Eu tentei agrupar alguns títulos para poder montar uma TBR temática para esse Ou Vai ou Racha, e eu cheguei em 4 títulos. Desses 4 livros aqui, eu vou iniciar a leitura, e se o livro não estiver me conquistando até certo ponto, ele vai embora. Vou abandonar e vou passar o livro para frente. E como eu tinha muitos livros de fantasia jovem aqui, eu falei, não vou perder a oportunidade de me desfazer de livros YA. Não posso desperdiçar. Fazendo um vlog potencialmente falando mal de todos eles, melhor ainda! Separei 4 livros do gênero de fantasia, que são voltados para o público jovem adulto, coisa que eu já não sou mais. E assim que eu terminar de mostrar pra você a minha TBR, eu quero que você aposte aí nos comentários qual livro eu vou abandonar, ou seja, rachou, ou qual livro que vai. Eu vou concluir e possivelmente eu vou gostar. Vamos começar com A Queda dos Reinos, que o livro não é meu, é do Iago, mas tô intrometido aqui também. Já falei pra ele que se eu não gostar, eu vou contar pra ele porque que eu não gostei e ele vai se desfazer do livro. É ditadura aqui. Ele comprou esse livro de segunda mão de uma pessoa, óbvio que era de uma pessoa, mas ele comprou esse livro de segunda mão há uns bons 3, 4 anos, talvez, não sei, mas tem bastante tempo. Ele tá enrolando também pra ler. Eu nunca quis ler esse livro, pra falar a verdade, eu só aproveitei a oportunidade pra poder passar à frente do Iago e falar pra ele não ler isso. Vou ser sincero, eu não quis ler esse livro. Eu sei que é fantasia, vai ter personagens de diferentes classes, que até princesa, rebelde, feiticeira, o herdeiro, enfim, coisas genéricas que a gente já conhece. Não sei o que vai acontecer, não sei o que esperar, só sei que está aqui na TBR. A outra fantasia é Uma Chama Entre as Cinzas, e esse aqui eu tenho até um pouco de curiosidade por causa da temática envolvendo o deserto e tal. Acho isso um pouco diferentão, mas pra ser sincero eu também não sei o que vai acontecer nesse livro. A trilogia acabou de ser lançada agora, né, finalzinho do ano passado, alguma coisa assim, ou esse ano, não lembro. Enfim, todo mundo falando, ah meu Deus, leia, leia, leia. Até falaram, ah, tá nos 100 melhores livros de fantasia, então deve ser bom. Gente, essa lista pra mim quer dizer nada, tá? Tem livro ali nas 100 melhores fantasias que eu falo, meu Deus, como isso veio parar aqui? Então assim, isso pra mim não é critério. De qualquer forma, eu tô com a trilogia inteira aqui e tô com um pouco de curiosidade de me desfazer assim da trilogia, sem ter tentado pelo menos. Não está me agradando esse sentimento, então vou tentar iniciar essa leitura nessa maratona Ou Vai ou Racha. O outro livro é A Schwab da Suma de Letras. Se você não sabe de que livro eu tô falando, é esse aqui, A Era da Escuridão. Também, gente, envolve pessoas de classes diferentes. Ó, vão ser 7 pessoas, um ladrão,
monstrão, uma maga, não sei o que lá, que vão ter que se unir pra salvar o mundo, alguma coisa desse tipo. Não vou dizer que a capa não me atrai, a capa é bem bonita, gosto bastante dessa estética, mas de qualquer forma estou um pouco saturado de livros dessa temática. Como vocês acabaram de ver, temos dois livros mais ou menos parecidos aqui. Então, não sei se eu vou curtir, mas também o livro tá aqui e me desfazer dele sem dar uma tentadinha, nem que seja 10% do livro, não me agradem. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para ler na Maratona Vai ao Racha, porque se ele não me agradar desde o início, rachou, meu filho. Pode ir embora caçar seu rumo. E o último livro da TBR é Três Coroas Negras. E se você assistiu a nossa maratona, o Vai ao Racha, na primeira edição, você sabe que o Iago começou a ler esse livro. Ele abandonou, tecnicamente ele rachou, mas ele falou, vou deixar para ler em outro momento. Esse outro momento chegou? Não, nunca chegou. Então o que eu falei? Surrupei e falei, agora é minha vez. Eu vou ler pro Vai ao Racha e vou influenciar na sua opinião, sim. Vai ser ditadura novamente. E esse livro aqui foi escolhido pelos apoiadores para eu iniciar essa maratona, que começou hoje no domingo. Ela vai de domingo em domingo, vai pegar uma semaninha aí, porque eu botei 4 livros, né? Então acho que dá bastante tempo para eu ler tudo. Mas ontem, no sábado, na virada de sábado para domingo, a gente já queimou a largada e fez um sprint lá entre os apoiadores. Então eu já comecei a ler Três Coroas Negras. E por incrível que pareça, ele não rachou. Ele tá indo. Eu tô ainda no inicinho, eu não li nem 100 páginas ainda. Mas de qualquer forma, ele é um livro estranho. Ele é estranho porque ele é muito confuso. A autora não perde tempo querendo explicar coisas pra você. Eu só dei sorte porque eu já sabia muita coisa sobre esse livro. Eu já sabia que ia ter 3 irmãs rainhas, que ia chegar um determinado momento da história que elas iam se guerrear, né? Só uma pode viver, as outras 2 têm que morrer. Cada rainha tem um poder diferente, então tem uma que controla elementos, tem outra que controla bichinhos, tem outra que controla venenos. Então, como eu já tinha algum conhecimento prévio da história, eu já tava meio que, ok, tô captando aqui as coisas. Mas não é um livro que tá me agradando 100%, mas também não foi aquela coisa de, meu Deus, que coisa horrível, vou abandonar. Ele tá sendo forte o suficiente para me fazer querer continuar a leitura, e isso já é um ponto bem positivo, considerando que estamos na maratona feita para você abandonar o livro. Então agora que você já deixou aí nos comentários as suas previsões, bota assim, A Era da Escuridão, vai, racha. Três Coroas Negras, vai, ou racha. O que você acha que eu vou gostar e o que você acha que eu vou abandonar? Depois de comentar, é só esperar, porque durante esse vlog você vai ouvir a minha breve opinião sobre esses 4 livros aqui. E já pode se inscrever no canal, deixar o like se você gostou da temática dessa maratona e preparar o coração pelas fortes emoções que vão vir ao longo dessa semana. Então agora eu vou continuar a minha leitura de Três Coroas Negras. Vamos ver se eu vou gostar disso aqui. Achou que eu não ia aparecer nesse vlog, né? Acho errado. Estou aqui para cumprir minha maratona do Ou Vai ou Racha. Mas diferente do Lucas, eu não vou escolher vários livros, porque eu já tô lendo muito livro. Eu tenho que reduzir essa pilha. Mas para não deixar essa maratona passar em branco, eu decidi fazer o seguinte. Eu vou pegar Mulheres Perigosas e decidir se esse livro vai ou racha finalmente. A leitura de Mulheres Perigosas é um projeto que está acontecendo desde o ano passado, de 2020. E a ideia desse projeto era ler um conto, pesquisar a vida sobre o autor ou autora do conto e contar aqui para vocês o que eu achei, minha opinião, trazer as curiosidades, etc. Estava funcionando muito bem, mas até que a pandemia aconteceu e eu fiquei demasiadamente cansado de ler contos. Um por semana foi muito difícil. Aí eu dei pausa nesse projeto, foi continuando aos poucos, aos trancos e barrancos, e ele ficou parado por muito tempo. Uma das coisas que mais me desmotivou a ler esse livro foram os contos bomba. Eu encontrei muito conto brabo, ruim mesmo, e você pode conferir minha opinião sobre cada um deles na playlist de Mulheres Perigosas. Enquanto ela ainda tá no ar, porque se eu não gostar mais desse livro, eu vou fingir que aquela playlist nunca existiu, tá? O que me motiva a continuar esse livro é o conto do George R. R. Martin e os outros autores que eu preciso conhecer. Faltam poucos contos para eu chegar efetivamente no conto da Diana Gabaldon, a autora de Outlander. Eu tenho curiosidade em Outlander, mas eu tenho preguiça daquele calhamação. Inclusive já vi apoiadora nossa falando mal de Outlander, que é muito ruim, então eu fiquei desmotivado a ler também. Vamos ver como é que vai ser esse conto dela. O próximo conto que eu vou ler agora se chama Segundo Arabesque Muito Lentamente, da autora Nancy Kress. Aparentemente é uma distopia. Vou ler aqui e dizer para vocês a minha opinião, e se eu gostar ou não, eu vou trazer curiosidade sobre a autora, e vai funcionar desse jeito. Esse vlog entra na playlist de Mulheres Perigosas e vamos ver no que vai dar. Segura na minha mão, que eu seguro na tua, e vambora ler. Vamos ver se Mulheres Perigosas vai finalmente ir, gente. Senão ele vai rachar minha cara e eu vou rachar esse livro no meio. Eu não aguento mais desse livro estar no meu lendo do Scooby. Chega, muda, Brasil. Ó,
Já tô de volta. Eu não sei se eu deixei claro pra você como é que vai funcionar o meu vai racha. Eu vou sentir como é que tá a vibe do conto de Mulheres Perigosas e vou ver se o conto vai ou se ele vai rachar. Eu vou abandonar o conto sem dó nem piedade, gente, porque eu já não tô mais com paciência pra esse livro. Como eu falei na minha outra entrada, tem uns contos bons, mas tem uns contos traumatizantes. Eu ainda tô traumatizado com a luta com Jesus. Muito difícil superar esse conto. O que eu acabei de ler agora, que é o Segundo Arabesque à Direita, sei lá, já esqueci o título do conto, foi um conto que prometia ser muito, mas não foi lá essas coisas. Só para vocês entenderem o tema principal do conto e verem quanto ele é parecido com o conto da Aya, nessa distopia as mulheres foram infectadas com um vírus que não permite a fertilidade, ou seja, elas são estupradas, elas servem ao homem apenas para produzir filhos, aquelas que conseguem ainda produzir. Aquelas que não conseguem, ficam com Deus. A única profissão que é valorizada é a de enfermeira. Ou seja, quando uma mulher é enfermeira, ela é super glorificada, prestigiada. Ela recebe privilégios. Então a gente acompanha essas pessoas que estão vivendo numa realidade meio The Walking Dead, meio o conto da Aya mesmo, sabe? Não tem mais instituição, não tem mais governo, não tem mais nada. Tá tudo uma confusão. Grande parte do conto a narradora fica lembrando do passado, como a avó dela contava, como era em 1990, como as pessoas viviam, etc, etc. A temática boa, mas um conto muito enrolado. E aí podia ser muito menor, eu acho. Tem uma coisa a ver com arte, dança, mas não valeu. Eu daria, sei lá, 2 estrelas e meia pra esse conto. Agora, o próximo eu já fiquei animado, porque ele se chama Cidade Lázaro, da Diana Rowland. Eu não conheço essa autora também, mas olha isso. Ela já trabalhou como bartender, croupier de blackjack, que eu não sei o que é isso, supervisora de cassino, patrulheira policial, detetive, especialista em perícia eletrônica, investigadora de local de crime e assistente de necrotério. Olha o que essa moça já fez. E não é ficção, gente. Não é fantasia, ela não está inventando a biografia dela aqui não. Ela já fez tudo isso. Então ela escreveu alguns livros que são de fantasia, tem a ver com demônios e zumbis. Agora vamos ver se esse conto A Cidade de Lázaro presta. Tem cerca de 24 páginas. Essas páginas apertadas, letra miúda, que eu demoro 20 anos em 20 páginas. Se o conto me pegar, eu vou continuar. Se não me pegar, só lamento, Diana. Tu também vai ficar com Deus. Vamos lá, ainda é segunda-feira e eu acabei Três Coroas Negras. Ainda bem que eu acabei hoje. E antes de mais nada, eu quero dizer que quem está aqui falando é o Lucas Bonzinho. O Lucas Ranzinza, daqui a pouco ele aparece, provavelmente, porque agora eu fiquei irritado. Mas até o momento da leitura de Três Coroas Negras eu estava muito bonzinho, e foi por isso que eu terminei de ler. Então, como o parecer do primeiro livro da maratona, ele foi, eu concluí, não rachei essa leitura. Significa que eu gostei? Não, não significa, e por isso que eu tô bonzinho demais, porque se fosse o Lucas normal, eu teria abandonado. Mas a proposta é realmente tentar e dar a chance e prosseguir na leitura o tanto quanto o livro me faça me sentir interessado por ele. E esse livro, querendo ou não, me fez sentir isso até o final. Significa que eu vou continuar essa série? Não, não significa isso. Eu não vou continuar porque eu não acho que tenha valido a pena a leitura para mim. O que acontece é que Três Coroas Negras tem um grande problema aos meus olhos, que é passar uma imagem de algo que ele não é. Porque, na minha mente, como o título é tudo negro, é tudo sombrio, e meu Deus, tem um enredo de morte aí envolvido entre irmãs, na minha mente, isso seria uma história sombria, seria uma história gótica, seria uma história que teria rituais envolvendo sangue de gente, teria assassinatos, teria coisas macabras, coisas sombrias, efetivamente, para fazer jus a todo o marketing desse livro. Olha essa capa, ela é 90% preta, quando na verdade a gente tem aqui uma fantasia mais family friendly que eu já vi na minha vida. Classificação livre pura, a gente não tem nada de nada aqui. Até as cenas mais salientes, digamos assim, fica tudo no ar. Nada é descritivo. É tipo, ai, incendiamo-nos. Sabe o que quer dizer, mas não tá descrito aqui, então, family friendly. Isso por si só já me deixa um pouco decepcionado, porque, enfim, não temos nada de diferente nessa história que fizesse ela se destacar. Que na minha mente, realmente, a originalidade seria ter uma fantasia um pouco mais obscura. Não temos isso aqui. Mas ok, beleza. Poderia ficar decepcionado, mas ainda assim me surpreender com algum ponto da história. Isso não aconteceu porque a autora não explica muitas coisas.
E de novo, isso também não seria um problema se ficasse no ar aquela coisa de, olha, eu estou te explicando o mínimo possível, porque vai ter uma reviravolta lá na frente, eu vou explicar nos próximos livros, mas a base desse universo, pelo menos você tá entendendo. Não acontece, não tem base nenhuma aqui. Porque o tempo todo eu fiquei fazendo perguntas que não tinham respostas, coisas que pra mim não fazem sentido. Exemplo, a gente tem uma ilha, essa ilha está isolada do continente, só essa ilha tem magia, só eles têm poder, está dividida em 3 reinos para essas 3 irmãs governarem, até o ponto em que uma delas vai sair vitoriosa dessa guerra e as outras vão morrer. Para governar todos os 3 reinos, até ela ter uma filha, que na verdade vão ser 3 filhas, e passar pelo esse mesmo processo. Ou seja, na minha mente não faz sentido o reino se dividir e se unificar o tempo todo. Se ele já tem uma base de reinado, por que que eles só não se conversam? Sabe, ok, tem sempre 3 filhas, é a magia lá da moça. Ok, então as 3 filhas sentam, conversam e decidem. Ninguém precisa matar ninguém, gente. Vamos seguir na paz aqui. Pelo que eu entendi, existe uma explicação para isso, mas a autora fala que é o quê? A tradição. Tudo para ela é tradição. Mas por que então que a gente tá fazendo isso? Tradição. Mas por que que isso acontece? É tradição. Mas por que que a gente tem que comer essa comida nesse dia? É tradição. Ok, é tradição, mas a tradição existe por algum motivo, não é? Eu gostaria de saber. Pode me contar, por favor? Não, ela não conta. Visivelmente, fiquei irritado com isso. Fiquei. E se for para os próximos livros? Se for para os próximos livros, a autora tinha que pelo menos me fazer gostar. Melhor comparação, gente, Divergente. Divergente, você não começa o primeiro livro não entendendo o que está acontecendo. Mesmo que chegue em Convergente e a autora apresente uma outra perspectiva. O buraco é mais embaixo. Mas a gente parte de Divergente entendendo por que aquilo está acontecendo. Ainda que não seja o porquê que a gente espera, a gente sabe o porquê. Aqui em Três Coroas Negras não tem isso, porque nunca é revelado. É tradição. É a tradição e acabou. E outra coisa, em que tempo que se passa essa história? Porque assim, pra mim era uma fantasia medieval, ok, 1500 no máximo, assim, estourando. Só que aí tem uma passagem que eu vou ler aqui pra vocês e você me fala o que que você acha. Vai acontecer uma festa, então a protagonista está escolhendo a melhor roupa para ela. Neste caso, é melhor terminarmos os preparativos para o banquete e desenterrar os nossos trajes pretos cheios de naftalina dos armários. Naftalina? Que época medieval é essa que tem naftalina? E que eles sabem o que é naftalina e chamam isso de naftalina. Eu não sei se isso é proposital ou não, mas eu aqui tô colocando como erro. Se você sabe alguma coisa sobre naftalina, e eu acho que eu sei também um pouquinho, me confronte aí. Mas pra mim é erro. Não fez sentido isso aqui não. Eu não sei o que te motiva a ler livros de fantasia, mas pra mim é a jornada do personagem. É a missão que ele precisa desenvolver dentro daquele universo fantástico. Aqui a magia é um pouco explorada. É sim, é até bastante interessante, apesar de ser uma coisa bem básica que é cada uma tem um poder diferente. Ok. Mas o enredo é eu quero pegar aquele garoto e ele tá prometido com a fulana de tal. Todas as 3 rainhas têm um caso amoroso. Esse caso amoroso está prometida com uma outra rainha e a outra rainha tem um outro caso amoroso com outra pessoa. Quer dizer, não dá certo. É basicamente um livro de romance permeado por fantasia. Então, se você gosta disso, talvez você goste disso aqui. Agora, para um livro de fantasia, faltou 2 coisas aqui. Primeiro, um mapa, porque eu fiquei o tempo todo me questionando como era essa ilha para ser dividida em 3 e ser uma ilha e eles nunca se encontrarem. Ou nem, tipo, ameaçarem um ao outro. Porque, peraí, se vocês vão se guerrear mês que vem, por que que a guerra já não tá começando agora? Não entendi esse tratado aí deles, não. E segundo, uma lista de personagens. Porque, minha gente, imagine, temos 3 rainhas. Cada rainha acompanhada de uma pessoa. Cada rainha tem um par amoroso. Cada rainha tem uma cozinheira. Cada rainha tem um fulano de tal. É muita gente. E é muita gente diferente para desempenhar o mesmo papel, só que cada um para uma rainha. Então, é personagem e personagem que é tudo igual e você não sabe o que que eles fazem. É uma doideira. Ok, o final do livro foi surpreendente? Até acho que foi, mas realmente não me fez sentir vontade de continuar. Já conversei com Débora, nossa apoiadora que gostou dessa série, e para ver o que que acontece dos próximos volumes, e realmente não estou com o sentimento de, poxa, estou perdendo uma grande história. Não tô. Três Coroas Negras, terminei, mas ficou por aqui. E aí, com esse sentimento de raiva, eu vou iniciar a Queda dos Reinos. Ah, vai ser uma maravilha. E eu vou me prevenir, porque Três Coroas Negras tem 300 páginas. E eu li tudo. Agora, Queda dos Reinos, nós temos 400. E eu vou estipular uma meta de 10%, 40 páginas. Se em 40 páginas esse livro não falar, olha, vai ser boa essa leitura, bye, bye, bye. Ah, mas em 40% não dá pra sentir qual é a vibe do livro, vai ter que ler tudo. Então você lê aí na sua casa, porque eu não sou obrigado a ler isso tudo aqui não, tá? Vai ser 40 páginas, é o que eu estou me propondo. Acabou.
Estou de volta tendo lido o conto da moça que trabalhou no necrotério. Essa é a autora, não é história não. Eu até que gostei, gente. Esse conto foi. Porque ele cumpre a proposta do livro, né? A proposta que eu imaginei que o livro fosse ter. Que é mulheres perigosas. Mostrar mulheres que são extremamente perigosas. Que elas têm uma função ali naquele enredo, naquela história. Alguns contos não mostraram isso, né? Então a gente já fica traumatizado. Aí quando um conto faz o mínimo papel que a gente espera, o conto fica bom. Aquele famoso parabéns não fez mais do que sua obrigação. E foi isso que eu senti com esse conto, Cidade de Lázaro. Ele até que é bonzinho, a escrita da moça é boa. A gente tem uma Nova Orleans entregue à corrupção. As pessoas são podres, tanto quanto o Rio, o Mississippi, eu acho. A cidade está entregue à podridão. Daí entra até o aspecto de necrotério da moça, né, da autora. E a gente tem aqui uma mulher vingativa, em que ela atrai as pessoas com ai, eu sou frágil, e do nada ela dá uma lição. Gostei da moça. Então, parabéns, qual é o nome da moça? Diana o quê? Então, parabéns, Diana Holland. Gostei do seu conto. Agora estou prestes a começar o conto Virgens, da Diana Gabaldon. Gente, o conto tem 70 páginas e nessa letra miúda, ou seja, eu acho que esse conto chegava a umas 100 páginas tranquilamente se ele tivesse uma fonte confortável. Então, ele já podia se chamar novela em vez de conto, mas enfim. Eu nunca li nada da Diana Gabaldon, como eu falei pra vocês, estou nervoso com isso, vamos ver o que vai dar. 70 páginas é muita coisa, eu vou diluir esse conto ao longo do dia. Eu espero que até o final de hoje, terça-feira, eu consiga vir aqui conversar com você o que eu achei desse conto. Gente, tá tendo obra aqui, perdão pelo barulho. No final do conto tem uma nota da autora que... O que será que ela tá explicando? Vamos lá, gente, faltam agora só 8 contos. 8? Faltam 7 contos, gente. Vamos lá, eu consigo. Segura na minha mão que eu vou acabar esse livro até o final dessa maratona. Se antes eu tava o Lucas bonzinho, esse Lucas morreu. Eu li até mais do que eu me propus de A Queda dos Reinos. Eu falei que ia ler umas 40 páginas, que eram mais ou menos 10%. Eu estou na página 80, ou seja, praticamente 20%, porque começa ali na página 10. E eu resolvi rachar com essa leitura. Eu realmente não acho que vai ser bom. Ontem à noite, quando eu comecei, tava tendo um sprint lá com os apoiadores. E quando eu cheguei na reunião, eles já estavam lendo. Eu falei, não, eu não vou começar a ler A Queda dos Reinos sem conversar um pouco. Eu preciso me aliviar, não vai rolar agora. Aí eu fiquei procurando resenhas no Scoob, principalmente as resenhas negativas, porque elas geralmente são mais claras e mais enfáticas naquilo que tem de ruim no livro. E até nas resenhas positivas sobre A Queda dos Reinos, a palavra mais utilizada foi genérico. É uma fantasia genérica, já li muitas fantasias e esse aqui é genérico, esse não tem nada de original e é genérico. E foi muitas vezes a palavra genérico, e eu já tinha esse medo, tanto que eu já tinha gravado aquele vídeo de entrada falando, é genérico, gente. Só pela sinopse aqui é genérico. As resenhas me trouxeram essa perspectiva vindas de pessoas que já leram. A Alex, apoiadora, também falou, você não vai gostar, não tem nada de novo. E bem, lendo essas páginas eu percebi que sim, é genérico. E não só isso, tem coisas aqui que não me agradam. Não me agradam mais. Chegando nesse ponto, eu nem, pra falar a verdade, eu nem sei se todos os 4 personagens principais já foram introduzidos, tá? Porque pra mim, não sei o que torna cada um desses personagens diferentes e únicos, a não ser essas características aqui de princesa, rebelde, feiticeira, herdeiro. Todo mundo é revoltado, todo mundo quer matar alguém, todo mundo quer... Ai, sabe? Eu também não entendi se eles são adolescentes ou adultos, mas a julgar por esse ser um livro jovem, eu creio que eles sejam adolescentes. E eu fiquei muito surpreso quando praticamente toda a trama desse livro até agora envolve bebidas alcoólicas e os personagens jovens falam: ai, vou beber uma taça de vinho para esquecer os meus problemas da vida. Se a turma da lacração não achou isso problemático, quem sou eu pra dizer aqui no vídeo que é, né? Mas enfim, um livro jovem, da seguinte, adolescente de 12 anos lendo isso, falando que sim, tomar vinho no fim da noite pra esquecer os seus problemas é muito legal, inclusive faça isso. Não sei. Não sei. Vou deixar as pessoas que têm problemas com alcoolismo pra poder falar isso. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas de escrita pra falar, eu não tenho mais saúde mental pra ler esse tipo de coisa. Logo no prólogo, a gente tem um exemplo maravilhoso do poder de escrita de Morgan Rhodes. Abre aspas. Elas haviam compartilhado todos os dias, todos os sonhos, todos os segredos. No entanto, pelo visto, nem todos os segredos. Aquilo era algo que Jana nunca poderia prever. E aí ela foi traída. Oh, meu Deus. Elas tinham compartilhado tudo, menos aquilo. Ai, que drama chato. E aí outra, que é a cereja do bolo, é assim. Os ombros de Theon eram largos, seus braços e peito eram musculosos e ele preenchia o uniforme azul escuro da guarda do palácio melhor do que ele jamais imaginou ser possível. Oh, meu Deus, que tentação.
Se você quer perder seu tempo lendo esse tipo de livro, ok, lê, divirta-se, seja feliz. Mas a leitura pra mim não tá sendo mais a coisa de, eu vou ler um livro bobinho só pra passar o tempo. Não. Se eu quiser passar o tempo com algo bobinho, eu assisto um filme bobo na Netflix de 1h30. Eu não vou perder horas, dias, meses até lendo um livro que seja só, ele é bobinho só pra passar o tempo. Não. Não, a leitura pra mim não tem mais esse significado, não tem mais esse papel na minha vida de passar um tempo bobinho. Por causa disso eu vou rachar esse livro, até porque eu já tinha comentado. Eu não vou iniciar uma série de 6, 7 livros, sei lá quantos livros. Mas se você quiser ler A Queda dos Reinos, vai estar disponível na nossa lojinha do Shopee, o link está na descrição. Agora eu vou começar a Era da Escuridão, da Katie Rose Poole. Eu tô realmente curioso. Infelizmente, ele tem basicamente a mesma premissa genérica do outro. Mas vamos ver se esse aqui tem pelo menos alguma coisa de bom logo de cara que me faça querer continuar a história. Porque Queda dos Reinos não quis continuar, não. Esse aqui, ele não só é maior, como a letra é menor. Não, gente, isso aqui é diagramação. Ficou com Deus. Olha isso. Vamos ver o que a Era da Escuridão reserva para mim. Vou gravar aqui rapidinho porque eu tô indo entrar no Meet com os apoiadores. Eu comecei a Era da Escuridão. Eu li 50 e poucas páginas e tô curtindo, só que eu fiquei 2 dias sem ler. Hoje é sexta-feira e eu não leio desde terça-feira. Eu fiquei quarta e quinta sem ler. Quarta-feira eu trabalhei muito, fiquei fazendo um projeto de organização. Caso você não saiba, eu sou personal organizer, tenho um perfil no Instagram chamado Lucas Organiza. Passa lá para me contratar. E esse projeto levou bem mais tempo do que eu achei que levaria. E quando eu terminou, eu fiquei extremamente cansado, não consegui ler durante o dia. Na quinta-feira foi aniversário da mãe do Iago. O dia todo girou em torno do aniversário. Então, também não parei em nenhum momento para ler. Estou voltando agora, na sexta-feira à noite. Vai dando 7 horas agora. E eu tenho que aproveitar para correr. Porque agora eu tô ficando levemente desesperado que não dê para terminar a minha TBR. Levando em consideração que eu leio todos os 2 livros inteiros. Mas enfim. A Era da Escuridão começou de uma forma bem mais promissora do que a Queda dos Reinos, apesar de ter essa coisa de ser genérico, sabe? Muitos personagens desempenhando papéis diferentes, etc. A Era da Escuridão, pelo menos, me deixou curioso com a história dos personagens, porque ele já começa. Ele já começa, você já entende quem são esses personagens, qual o propósito de cada um, qual o objetivo, o que eles querem atingir. E isso é um ponto positivo que a Queda dos Reinos não teve. Eu simplesmente nem sabia diferenciar os personagens, porque pra mim todas as vozes eram idênticas. E eu tô achando que esse livro não é o YA, tá? Tem um negócio aqui que eu me recuso a acreditar que um livro YA teria, que é um adolescente prostituto. Enfim, então não sei. Talvez esse seja o impostor da TBR, não seja fantasia YA. Talvez seja por causa disso que eu esteja gostando dele. Talvez também. Mas agora eu vou continuar e quando eu acabar, eu retorno aqui. Ora, quem voltou aqui? Hoje é domingo, são 4h30 da tarde agora e eu tenho que me explicar. Foram dias difíceis, foram dias sombrios e terríveis em que eu não consegui ler o quanto eu gostaria. E eu acho que sempre quando eu monto uma maratona e falo, olha galera, vamos maratonar e vamos ler, a vontade de ler faz assim, ó. Puf, passou. Mas eu andei lendo um pouquinho sim. Eu terminei a primeira parte de A Era da Escuridão. Eu avancei mais um pouquinho na parte 2 e tô na página 140. O que dá mais ou menos 1/3 da leitura concluída. E eu ainda estou gostando levemente da história. Estou intrigado, apesar de algumas coisas já terem me deixado com o pé atrás. Principalmente umas frases de efeito que não faz sentido, gente. Eu adoro livro jovem com frases de efeito que não faz sentido na história. Lembra de Filhos de Sangue e Osso que eu comentei com vocês? Aqui a gente tem algumas coisas. Por exemplo, aqui nesse mundo as pessoas têm poderes, superpoderes que eles chamam de graças, que enfim, é como se eles fossem agraciados com esse poder. Tem vários tipos de graça e etc. Como são vários poderes diferentes, eles se afloram nas pessoas em tempos diferentes. Alguns poderes mais básicos se afloram antes, alguns poderes mais complexos se afloram depois. E aí, esse personagem que se chama Hassan, ele sofreu muito ao longo da vida inteira dele, ou seja, até os 17 anos, que provavelmente é a idade dele, que ele nunca teve uma graça. Nossa, meu Deus, como ele sofreu porque ele não era um agraciado, ele só queria um poder para chamar de dele, meu Deus do céu. Depois de um certo tempo ele perdeu as esperanças de que ele pudesse ser um agraciado, que é isso que acontece, a gente tem esperanças e elas morrem. Mas aí, agora a gente descobriu que ele era o escolhido para determinada coisa, e como ele não era um agraciado, ele é um agraciado sim, você tem esse poder que é super especial, e é por isso que ele demorou de se aflorar, porque ele é
super especial. E aí a autora me coloca a frase de: meu Deus, ele passara tanto tempo na esperança de ser um agraciado e a esperança havia morrido. Agora que devolveram a esperança para ele novamente, ele se sentia aterrorizado. Aterrorizado? Sério mesmo? Porque assim, gente, se eu passo a vida inteira na esperança de uma coisa, a esperança morre, eu fico triste, irritado que aquela coisa que eu tava esperando não aconteceu, e vem alguém e fala: então, meu filho, aconteceu aqui, ó, toma, tô te dando aqui esse treco agora. A última coisa que eu me sentiria era aterrorizado. Eu ia me sentir abençoado, milagroso, feliz, atônito, extasiado, qualquer coisa positiva, porque, meu Deus, o meu sonho acabou de se tornar realidade, não aterrorizado. Mas aí é só aquela frase de efeito que, mesmo que não faça sentido, o adolescente, quando ler estas palavras, vai ficar: oh meu Deus, como pode fazer isso com o meu personagem preferido? Ai, me poupe. Eu não consigo mais ler essas questões pequenas de construção de narrativa que não fazem sentido, que é simplesmente um artifício barato para você conquistar alguma coisa, conquistar algum sentimento na pessoa que tá lendo. Não aceito mais isso. Mas eu tô tentando relevar isso para poder continuar a leitura. Só que hoje é domingo e eu ainda não peguei Uma Chama Entre as Cinzas para ler. Como a maratona vai acabar hoje à noite, eu tô pensando em largar um pouco a Era da Escuridão. Vou deixar para continuar a ler fora da maratona, com um pouco mais de tranquilidade e calma. Eu acho que eu quero terminar para ver qual vai ser a dessa história, apesar de não estar indo 100%. E vou iniciar Uma Chama Entre as Cinzas agora e ler até o final da maratona. Se esse livro vingar e eu realmente ficar curioso para terminar, eu também termino fora da maratona. Se ele não vingar, ótimo, melhor para mim. Eu abandono e mando ele embora. Ele é o maior de todos e eu deixei isso acontecer. Agora não vai dar tempo de terminar os dois, então eu tô um pouco desesperado aqui. Mas é isso, decisões precisam ser tomadas e essa é a decisão que eu estou tomando hoje. E eu vou colocar uma meta bem pequena de Uma Chama Entre as Cinzas. Ele tem 430 páginas, eu vi que a parte 1 termina mais ou menos ali na 100 e pouco, ou 80 e pouco, enfim, não sei. Não quero ler a primeira parte inteira, mas se ele me manter curioso bastante para isso, eu leio a parte 1 inteira e aí volto aqui para dizer o que eu achei. Aguarde. Tá ouvindo essa ventania? São os ventos da mudança. Eu li 30 páginas de Uma Chama Entre as Cinzas e, gente, eu gostei desse início, viu? A personagem principal já passou por uma situação ali chocante. Já entendi que vamos ter dois protagonistas com dois pontos de vista. A personagem principal vivia com o irmão e os avós, porque os pais deles tinham sido assassinados. E agora o resto da família foi também, desculpa. E nessas 30 primeiras páginas aqui, a gente já teve mais sangue do que Três Coroas Negras inteira. Acho que devia chamar Uma Chama Entre as Cinzas Negras, porque, que isso? As situações pesadas que eu esperava de Três Coroas Negras, por causa da vibe que passa, eu encontrei nessas primeiras páginas aqui. Então eu tô feliz e surpreso por isso acontecer, porque, de verdade, eu não imaginava que fosse ter essa pegada um pouco mais adulta, digamos assim. É óbvio, tem 400 páginas ainda pela frente, muita coisa pode acontecer e muita coisa boba pode acontecer também. Mas assim, a impressão inicial já foi totalmente destoante da impressão que eu tinha sobre esse livro aqui. Eu de verdade não esperava ter esse choque inicial. E isso fica de lição para as pessoas que acham que às vezes, quando a gente vai para uma leitura esperando não gostar, a gente vai não gostar justamente porque a gente já queria não gostar. Só que não é isso que acontece comigo, tá? Não sei se você tem essa impressão de tipo, ah lá, ele já tá falando mal, então ele não vai gostar. Mas acabei de provar aqui. Esse aqui, eu tinha certeza que eu não ia curtir. Eu tinha certeza que eu ia abandonar logo de cara. Mas, pelo menos o início me fisgou. Estou disposto a ler e gostar, ou ler até onde o livro me fizer mudar de opinião e falar, olha, realmente, aquela primeira impressão era só a primeira impressão mesmo, porque aqui pro final vai ser só ladeira abaixo. Mas eu vou deixar o livro me falar. Eu não vou deixar ninguém à minha volta dizer o que eu devo pensar sobre essa leitura aqui. Então agora eu tô um pouco desesperado, porque eu tenho 2 livros para terminar e faltam 6 horas para o dia acabar. Como procederei? Não sei. Os apoiadores ficaram rindo de mim porque no vlog da maratona anterior era um final de semana de maratona, eu levei 1 mês pra terminar os livros da minha TBR. Riram de mim? Riram. Eu falei que ia deixar isso acontecer de novo? Falei que não ia deixar. Olha o que está acontecendo. Eu devia ter colocado menos um livro na TBR. Tô sentindo isso. Finalmente estou aparecendo aqui, cara de pau. Na minha última entrada eu falei pra você que ia diluir o conto da Diana Gabaldon ao longo do dia. Talvez eu tenha diluído ao longo das semanas.
Que conto enorme, gente. Não dava pra acabar em um dia. E com isso eu já revelo que esse conto, pra mim, ele rachou. Mas por que isso, Iago? Você não tava gostando da escrita da Diana Gabaldon? Tava. A escrita dela é boa. Mas existe um problema. Eu senti que ela sabe escrever muito bem os personagens. A escrita dela é fluida. Mas a questão de narrativa do conto, pra mim, não chamou atenção. O desenvolvimento da história não tinha nada que me prendesse. Eu acho que vai prender muito mais pra quem é fã da saga Outlander, que conhece o Jaime, conhece os outros personagens. Eu conheço de nome porque eu comecei a assistir o seriado, eu parei no episódio 7 da primeira temporada, se eu não me engano, mas a história em si, ela não é importante pra mim. Então, assim, eu estava colocando fé na história. Eu achei que a autora, ela fosse me trazer uma história envolvente. Porque a escrita dela é muito boa, me lembrou muito algo meio George R. R. Martin, Tolkien. Não no quesito fantasia, mas no quesito escrita. Pelo quesito escrita, eu fiquei com vontade de ler Outlander, mas eu fiquei preocupado com o desenvolvimento da história. Será que a história de Outlander tem esses buracos? Ih, cachorros. Os fãs de Outlander revoltados. Perdão, galera, é só minha opinião. Eu fiquei preocupado e pensando, será que Outlander tem esses momentos em que a história, o desenvolvimento da história chega a ser insignificante? Porque esse conto rachou pra mim faltando 20 páginas pra acabar. Eu sei que vocês vão falar, era só 20 páginas, continuava. Eu não sentia necessidade de continuar porque eu já sabia qual ia ser o desfecho. Eu sabia o que a personagem, que é a mulher perigosa desse conto, ia fazer. Então não foi nada surpreendente, porque sim, eu avancei e li o final. Tem uma vibe meio Esmeralda com os ciganos de Corcunda de Notre Dame, mas aqui no caso são judeus. E como eu falei, eu acho que ele vai ser um conto muito mais importante para quem é fã de Outlander, porque vai se conectar com os personagens, já que a história do conto não conecta. E para finalizar minha parte, eu consegui ler mais um conto, além do da Diana Gabaldon. Isso significa que eu não vou comentar todos os contos aqui com você, porque eu não consegui terminar de ler. A vida é assim, não é mesmo? Vão ficar faltando 1, 2, 3, 4, 5 contos, incluindo o do George R. R. Martin, que é o que eu tô esperando chegar, gente. Eu tô vivendo para esse conto. Mas enfim, vamos comentar sobre O Inferno Não Tem Fúria, da Sherilyn Kenyon. Pela pequena biografia que tem antes do conto aqui no livro, eu não entendi nada sobre a vida da autora. E na verdade eles não falam nada sobre a vida dela, só botam um monte de livro aqui que ela escreveu, um monte de série, quais foram os últimos livros que ela lançou, então tipo, é tudo lançamento lá de fora, nenhum aqui no Brasil, é um monte de nome em inglês, e que não traz nada aqui pra mim, não traz nenhuma referência. A frase sobre o pequeno trecho da autora começa com: cuidado com o que procura, porque você pode encontrar. Eu acho que isso é referente ao conto. Ele tem uma vibe terror, gostei disso, porque não tinha encontrado nada de terror assim, desse jeito, terror paranormal. No início fala que é baseado em uma lenda real, é uma lenda dos Estados Unidos que envolve nativos americanos, em uma cidade fantasma. É um conto curtinho e só por ele ser curtinho que ele não rachou. E eu não sei se isso foi problema da escrita da autora ou da tradução, mas o conto me deu uma vibe muito infantilizada. Me deu a impressão de que a autora não tinha experiência, apesar de um monte de livro escrito aqui, não tinha experiência em escrever. Parece aqueles contos de autores iniciantes, que você vê que a escrita ainda tá meio insegura, que não tem muito desenvolvimento, você não vê uma característica única da pessoa, você vê uma coisa meio, ai, deixa eu tentar escrever isso aqui como uma redação de escola. Mas isso não me deixa uma impressão muito boa em um conto, porque eu tava esperando algo mais grandioso. Matei o português aqui com mais grandioso, mas você entendeu. Se esse conto tivesse mais que 20 páginas, ele teria rachado. Ele só não rachou porque ele é pequeno. E a minha vontade agora é de pular todos os outros contos e ler só o do George R. R. Martin, porque é o único que eu estou realmente curioso. Dos outros contos eu não conheço nenhum dos autores. E eu tô cansado. A minha paciência para esse livro já se esgotou há muito tempo. E eu tô traumatizado com conto, gente, com livro de conto. Porque é sempre assim. Não tem um livro de conto. Na verdade tem, o da Conceição Evaristo. Mas livro de conto com vários autores, eu encontro um conto bom no meio de 20 bombas. Eu tô cansado disso. Enfim, alguns contos aqui de Mulheres Perigosas se salvaram, mas eu não vou dar um apanhado geral aqui pra vocês não. Esse livro foi bom no início, de 20% pra cá tá sendo só tristeza, só... tá, continua. Só perda de tempo, é essa a definição, perda de tempo. Eu estou numa fase da minha vida há muito tempo que perder tempo é algo que eu não quero, que eu não gosto, porque uma professora na faculdade falou pra mim, se tem uma coisa que a gente nunca recupera é o tempo. Então a gente ficar desperdiçando tempo da nossa vida é algo que não vale a pena, porque você não vai recuperar. O tempo que você está vivendo hoje, não importa a idade que você tenha, você não vai ter de volta. E você passa a escolher como você está doando esse seu tempo. Com coisas boas, com coisas que se tornam produtivas na sua vida, com coisas que te acrescentam, ou você está só desperdiçando esse tempo, rolando feeds até o fim que não te acrescentam em nada na sua vida, lendo livros só para
para passar seu tempo, só para marcar que você leu, que você concluiu, e isso te acrescentou o quê? Como é que você está passando o tempo da sua vida? Deixa aí nos comentários que eu vou querer saber. E isso é uma chamada tanto para você quanto para mim, que a gente tem que aproveitar o nosso tempo ao máximo. Então ficar desperdiçando com coisas ruins, com coisas que não vão te acrescentar nada, não vão te trazer um sentimento positivo, porque quando eu digo acrescentar, não é só acrescentar na inteligência não, porque isso aqui é muito importante, mas acrescentar sentimentos positivos na sua vida, que vão te trazer reconforto, que vão te trazer alegria, que vão te ajudar a seguir em frente, que vão te trazer força. Isso é aproveitar o seu tempo. E não importa o cenário que você se encontra hoje, dá para você aproveitar da melhor forma possível, seja através de leituras, ou vendo um filme, ou produzindo, ou escrevendo, ou cozinhando, qualquer coisa na sua vida. Você pode aproveitar, você pode aprender, se engrandecer para seguir em frente. E é isso. É assim que eu termino o meu take. Vocês fiquem com o Lucas e espero que vocês tenham gostado desse vlog. Mulheres Perigosas não foi até agora. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou ler o conto do George R. R. Martin. Se esse conto for bom, eu vou dar a oportunidade pros outros. Se esse conto for ruim, eu vou passar esse livro pra frente porque eu não sou obrigado. Voltei aqui para encerrar esse vlog um pouco depois do que eu gostaria. Hoje é dia 1º de junho e sim, a maratona levou um pouco mais de uma semana a mais do que eu tinha planejado, mas eu acabei. Finalmente eu acabei todas as minhas leituras e aqui eu vou conversar sobre Uma Chama Entre as Cinzas e A Era da Escuridão e ainda finalizar com uma conclusão, falando qual foi o pior, qual foi o melhor, enfim. Vamos por partes. Primeiro eu acabei a leitura de A Era da Escuridão, e eu tava gostando desse livro no início, mas infelizmente esse sentimento não perpetuou por muito tempo. Eu terminei a leitura, eu li o livro inteiro, mas depois com o final eu senti que foi meio que qualquer coisa também, sabe? O que me chamou a atenção logo de cara pra essa fantasia é que ela é muito baseada em questões religiosas. Como eu já falei, as pessoas que têm poderes aqui são agraciados, ou seja, esses poderes são chamados de graças. A gente tem profetas aqui que conseguem ver o futuro e montaram essa última profecia sobre a Era da Escuridão, que a gente tem conhecimento nesse livro aqui, que é inclusive essa profecia que vem aqui atrás. A gente tem templos, essas coisas assim, é uma mitologia que exala muito essa questão religiosa, e eu gosto disso, porque não é uma religião que existe no mundo real, é uma religião inventada pra história. Só que a gente tem aquela questão dos personagens, e por mais que eu tenha achado que logo de cara a gente sente uma empatia muito forte por eles, a gente entende qual o propósito deles nessa história, como eu falei anteriormente, ao longo do livro, a autora vai por caminhos muito usuais e que a gente já viu em outras histórias. Então, o desenvolvimento não é tão surpreendente assim. A gente tem algumas questões de frases de efeito que eu comentei. E uma questão, assim, de escrita também não é algo que me agradou da forma que eu imaginei. E por isso eu terminei com um leve sentimento de decepção. Mas ainda assim, não foi um sentimento de perdi tempo fazendo essa leitura. Não. Foi divertido, foi legal. Não sei se eu vou querer continuar a trilogia. Acho bem difícil, mas de qualquer forma, tá aí, a Era da Escuridão eu li. Não achei tão ruim igual eu achei que seria, mas também não achei tão bom. E aí, há exatos 5 minutos atrás, eu acabei Uma Chama Entre as Cinzas. Não deu nem tempo de eu fazer nada, eu só terminei e vim aqui gravar. E eu vou dizer que eu fiquei surpreendido positivamente por esse livro, apesar de que no vídeo anterior eu comentei que tinha 400 páginas pela frente e muita coisa boba poderia acontecer. De fato, algumas coisas bobas aconteceram, mas no geral não foram coisas assim que me fizeram ter uma repulsa muito grande por esse livro. Eu gostei dele e pra mim dos 4, esse aqui foi o melhor. Dos 3, no caso, se você quiser desconsiderar que eu não terminei A Queda dos Reinos, mas o fato dele já começar ruim quer dizer muito. Como eu não dei muito parecer da sinopse de Uma Chama Entre as Cinzas, eu vou fazer isso agora. Aqui a gente tem uma história com 2 pontos de vista. O primeiro é da Laia, que é aquela garota que passou por uma situação chocante no início, que eu falei. Perdeu os pais, aí perdeu os avós, o irmão foi sequestrado. E aí ela tá fugindo das garras do Império Malvado, que quer fazer ela de escrava, e encontra um grupo chamado de Resistência, que luta contra o Império, e aí os nomes são bem similares a Star Wars mesmo. Só que um detalhe importante é que a Laia é filha de uma das maiores líderes da Resistência. Então quando ela chega nesse grupo, ela fala, então, eu sou a fulana de tal, por favor, me aceitem nesse grupo. E aí eles falam, duvido. E ela, não, é sério, olha pra minha cara, eu sou a cara da minha mãe misturada com meu pai, vocês conheceram eles, por favor, me aceitem nesse grupo, eu preciso resgatar meu irmão. E o que que a Resistência faz? Tô duvidando da sua capacidade, mas toma aqui uma missão super importante. Se você conseguir, tá ótimo, tá dentro. Se você não conseguir, o problema é seu. Eu não sei vocês, mas eu acho essa uma atitude muito duvidosa. A pessoa acabou de aparecer no grupo, ela não sabe nada de luta, não sabe nada de espionagem, vou entregar uma missão importante pra ela?
Aí ela vai se infiltrar no Império para tentar descobrir informações para levar para a Resistência e dessa forma eles vão poder resgatar o irmão dela que tá preso, ok? Fechou um ponto de vista. O outro ponto de vista é do Elias. Ele é do Império, ele é filho da comandante e ele é um garoto destinado à grandeza, destinado a ser o próximo imperador. E ele vai participar das eliminatórias, que são provas juntos com outros participantes ali da academia para ver quem vai ser o próximo imperador. Só que ele não quer. Ele não acredita no Império, ele quer ser livre e blá blá blá. A mãe dele é a comandante, como eu falei, e ela é muito cruel. Nossa, que personagem babaca, que mãe FDP. E é isso, o caminho da Laia e do Elias vão se cruzar e ambos vão viver uma intensa aventura, história de amor, o que você quiser colocar. Ambas são verdade. Primeiro eu tenho algumas observações a fazer sobre esse livro aqui. Eu não acho que ele seja jovem. Como eu comentei, ele tem muito sangue desde cara. Ele é um livro que tem bastante violência, tem cenas violentas, mas ele também tem um linguajar um pouco pesado em alguns momentos. Esse é um livro que vai trazer novamente o tema da prostituição, tem alguns palavrões, então assim, estou achando estranho os livros jovens de hoje em dia serem tão gráficos e pesados e com um linguajar assim, tá? Eu não daria a Era da Escuridão nem uma chama entre as cinzas para adolescentes não, tá? Se você é um pai, uma mãe, ou tia, ou avó, alguma coisa assim, está assistindo esse vídeo, eu ficaria um pouco de olho, eu ficaria preocupado se adolescentes lessem esse livro aqui. Mas cada um sabe o que faz com seus filhos, né? Se você quiser tacar hormônio no seu filho de 5 anos, vai, começa a tacar o hormônio, o problema é seu. E não só isso, eu acho que ele é um livro que trabalha umas temáticas um pouco mais adultas, só que ao mesmo tempo a gente tem um estilo de escrita muito basicão de YA, algumas cenas clichês de YA e coisas que a gente também está acostumado a ver no livro jovem. Então eu acho que esse livro aqui, particularmente, ele é muito intermediário. Ele não chega a ser totalmente adulto, mas eu não acho que ele também seja um jovem qualquer. Segundo, a questão que todo mundo falava sobre esse livro é que, oh meu Deus, uma fantasia que se passa do deserto. Mas aí eu te pergunto, cadê? Sim, cadê o deserto? Porque esse livro aqui, ele não traz nada de descrição. Em alguns momentos eu até ousei pensar que ele nem fantasia era, porque não tinha nada de magia. E a única questão de magia que a gente tem nesse livro aqui é uma coisa extremamente específica, que são pessoas que conseguem ver o futuro, tipo os profetas aqui, só que eles trabalham pro Império e eles veem o futuro, eles leem mentes, eles criam coisas assim com o poder da mente e tal. São as únicas pessoas que têm poderes. A magia em si desse livro quase não existe. A gente tem sim as provas das eliminatórias, que é quando essas pessoas usam a magia para criar essas provas. É tudo muito deixado de lado, então eu não acho que isso seja um ponto forte desse livro aqui não. Segundo, a questão do deserto, né galera? Cadê o deserto? Se eu falo pra você, é uma fantasia do deserto, você imagina o quê? O Saara, né? Coisa mais africana, alguma coisa assim, né? Mas aí você lê aqui na folha e vê que Sabaa Tahir, a autora, foi criada no deserto de Mojave, na Califórnia. Ah, e você entende que o deserto, na verdade, é um deserto americano qualquer. Ah, que novidade que tem nesse livro. Só que nada é descritivo nesse livro aqui, e lendo todas essas fantasias, e isso é uma coisa interessante desse vlog, é que eu pude ter a oportunidade de comparar 4 livros na mesma temática, voltados para uma mesma faixa etária, é que eles não têm descrição de ambiente. Se você gosta de ler fantasia para descobrir lugares novos, ter minimamente uma descrição arquitetônica do lugar, em nenhuma dessas aqui você vai encontrar com um grande afinco. Em Uma Chama Entre as Cinzas, eu notei isso, que quase não tem nenhuma descrição. A gente nunca entende aonde esses personagens estão. A fulana foi até a cozinha. Tá, mas como é essa cozinha? Porque se você fala cozinha, eu imagino uma cozinha industrial daqui da minha casa. E não é assim, porque é uma fantasia, no meio de um deserto. Então descreve como é essa cozinha. Pode usar a sua criatividade, autora, para me descrever? Aí tem castelo, ela não descreve. Aí tem vilarejo, ela não descreve. Prisão, ela não descreve. Quase nada é descrito assim, de forma que você consiga imaginar e falar, caraca, olha que rico esse mundo que a autora criou. Não, não é rico, é pobre. E particularmente, esse livro aqui faz algo que eu estou detestando ultimamente, que é comparar situações que não são comparáveis, mas que ele bota no mesmo saco. Exemplo, o personagem principal vira uma escrava do Império. O outro personagem principal, ele é escravo da própria família. Ambos não são livres, porque uma está trabalhando sendo forçada e sendo castigada e torturada quando faz algo de errado. E o outro está vivendo confortavelmente do lado dele e não pode falar a verdade porque todas as pessoas à sua volta são monstros. E oh meu Deus, que sufocante essa situação. Gente, você viver numa família que não concorda com as coisas que você faz, não é a mesma coisa que
você ser literalmente rasgado, chicoteado, porque derrubou um prato na cozinha. Não é a mesma coisa. E a autora fica brincando o tempo todo de, os dois eram presos, os dois não tinham liberdade, sendo que são liberdades e prisões completamente diferentes. Então vamos com calma. Mas essa coisa do jovem de reclamar no Twitter de que, a minha vida é tão difícil, a sua tá difícil também? Pois é, a minha também tá. Ai, que dificuldade. Esse livro faz um pouco disso, mas como eu falei, ainda assim, ele é o melhor do que eu li. Eu só falei coisas negativas, né? O que de positivo me chamou a atenção? Ele é um livro dinâmico. Tudo acontece muito rápido, a gente tem várias trocas de cena, a gente sabe pra onde a autora tá querendo levar a gente. Ele é um livro direto, ele não vai perdendo tempo. Então as coisas vão acontecendo de forma alucinante, digamos assim, sabe? A gente sempre tem uma situação pequena a ser desenvolvida e ela logo é desenvolvida e a gente passa pra próxima. Um dos grandes responsáveis por esse dinamismo é essas provas da eliminatória que os participantes têm que passar para descobrir quem vai ser o novo imperador. Esse é basicamente o grande enredo desse livro e a cada momento a gente tem uma nova prova. São 4 provas no total, então isso vai gerando esse segmento da narrativa. Não é igual a Victoria Schwab que monta um torneio, o torneio é só nas últimas 20 páginas do livro, tá? Aqui esse torneio vai acontecendo ao longo da narrativa e isso é legal. O fato da gente só ter 2 personagens principais faz com que seja bem mais fácil da gente entrar na cabeça deles e se apegar. Os outros livros têm mais personagens. Aqui ele é mais centrado, são só 2 protagonistas, a gente acompanha muito tempo com eles, então a gente se apega fortemente a cada um dos 2. A gente entende a história deles, a gente entende os objetivos e as dores e os dilemas, é tudo um pouco mais aprofundado porque temos menos personagens. Por isso sim, eu fiquei curioso com esse final, terminou de uma forma bem boa com o cliffhanger, então eu vou querer continuar a trilogia, até porque, como eu falei, eu já tenho todos os 3 livros, então vou dar essa chance para essa trilogia. Para esse livro aqui ficou 3,5. E aí eu dei 3 estrelas para Era da Escuridão. Olhando retroativamente, ele realmente foi um pouco piorzinho do que Uma Chama entre as Cinzas, mas ainda assim foi melhor do que 3 Coroas Negras. Para esse eu tinha dado 3 estrelas no início, mas agora comparando, eu abaixei para 2,5 porque eu não acho justo os 2 terem a mesma nota. A Queda dos Reinos ficou com Deus. Mas eu queria também fazer uma breve comparação sobre os 4 livros, que eu reparei agora que foram só autoras que eu selecionei, e isso não foi programado, foi realmente aleatório. Além daquele fato que eu comentei sobre as fantasias estarem iguais e pouco descritivas, lendo essas 4 fantasias de uma vez só, eu pude perceber coisas que um livro faz melhor do que os outros. Por exemplo, 3 Coroas Negras e A Era da Escuridão trazem mapa no livro. Uma Chama entre as Cinzas não traz. Isso se torna muito ruim, porque a personagem passa de um lugar para o outro o tempo todo e você não sabe direito aonde esse lugar fica, porque não tem como se localizar. A Era da Escuridão passa um pouco sobre esse problema, porque tem um mapa, mas a maioria dos lugares que o livro cita não estão no mapa. E a gente tem uma escolha gráfica muito duvidosa, porque se eu te mostro esse mapa assim bem rápido, você acha que o preto é o mar e o branco é a terra, como era de se esperar. Mas não, é o contrário, tá? O branco é o mar e o preto é a terra, o que torna as coisas bem difíceis de serem localizadas, mas tudo bem, acontece. Na própria questão da magia, cada livro trabalha isso de uma forma bem diferente. 3 Coroas Negras para mim foi o melhor nessa questão, apesar da gente não ter nada de novo, mas ainda assim a magia é importante para a história, é explicado, a gente tem várias cenas das protagonistas usando seus poderes, elas passam praticamente o livro inteiro treinando para usar esses poderes numa apresentação que elas têm que fazer lá no final, então isso é mais explorado aqui. Em segundo lugar fica a Era da Escuridão. Os poderes são mais interessantes do que em 3 Coroas Negras, mas ainda assim não são tão explorados da forma que eu gostaria, pelo menos. Eu acho que eles ficaram um pouquinho de lado. Não sei, talvez eles fiquem no mesmo patamar, 3 Coroas Negras e a Era da Escuridão. Mas sem dúvida Uma Chama entre as Cinzas perde nesse quesito, porque não é explicado, é pouco utilizado, assim, de certa forma, porque a gente não tem nenhum personagem principal que utiliza, não tem muitas informações sobre, a gente tem um monte de criatura, um monte de coisa, mas nada é explicado. E no fim eu acabei me arrependendo de ter terminado 3 Coroas Negras, porque foi o que eu menos gostei dessa seleção e eu não vou querer continuar. Então eu podia ter usado os momentos iniciais da maratona, que eu tava mais ávido para fazer a leitura, e ter lido um desses 2, que de fato eu aproveitei. Eu quero saber o que você achou desse vlog aí nos comentários, deixa tudinho, e eu quero agradecer a Alexia Freitas e todos os outros apoiadores do canal. Esse vídeo e todos os outros são dedicados a vocês que nos ajudam financeiramente. Se você quiser fazer parte do nosso time de apoiadores, é só dar uma olhadinha lá na descrição. E se não puder, não tem problema não, só curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal e aproveita e compartilha esse vlog para um monte de gente. Conhece alguém fã de fantasia YA?
aí, manda pra ele. Quem sabe ele se anime a ler alguns, ou também se afaste de outros. Eu queria dizer que valeu super a pena fazer essa maratona Vai ao Racha. E apesar de 3 dos 4 livros terem ido, ou seja, eu concluí, eu só vou querer manter aqui em casa Uma Chama Entre as Cinzas até eu terminar a trilogia. Todos os outros 3 livros, inclusive até mais, porque de Três Coroas Negras a gente já tinha 3 volumes, todos eles vão embora caçar outros leitores. Me conta aí embaixo nos comentários se você já mandou embora os livros que você rachou, hein? A maratona só completa quando você manda, não é só abandonar e deixar parado na estante não, hein? Tô de olho em você. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu espero te ver no próximo vídeo, no próximo vlog aqui do canal, com mais dicas de leitura e mais conhecimento pra você. Um beijo e até a próxima. Tchau!